A grande maioria dos tradicionais clubes do Brasil já passaram dos 100 anos. Afinal, o futebol chegou em nosso país no fim do século XIX através de Charles Miller, um brasileiro nascido em São Paulo, que era filho de um pai inglês e mãe brasileira, e que em viagem à Inglaterra para estudar, tempos depois retornou ao Brasil com 2 bolas de futebol e um conjunto de regras, apresentando assim o esporte. Valeu demais, hein, cara? O primeiro campeonato de futebol disputado no Brasil foi o Campeonato Paulista de 1902, que contou com a participação de 5 clubes, o Germânia, o Internacional, Mackenzie, Paulistano e o São Paulo Athletic. E o grande campeão foi o São Paulo Athletic do atacante Charles Miller, que derrotou o Paulistano no jogo desempate decisivo. Nenhum desses clubes na atualidade praticam o futebol de forma profissional. Bom, depois desse breve resumo sobre como surgiu o futebol no Brasil, chegou a hora do foco principal do vídeo, onde iremos revelar qual foi o primeiro título oficial ganho na história dos principais clubes do Brasil. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Vamos iniciar falando dos clubes de São Paulo, e o Corinthians tem como data de fundação 1º de setembro de 1910. Já naquele ano, o Timão disputou alguns jogos, todos eles amistosos. Demorou pouco tempo para que o Timão conquistasse o seu primeiro título oficial, que foi o Campeonato Paulista de 1914. 7 clubes marcaram presença naquele Paulistão, sendo eles o Campos Elíseos, o próprio Corinthians, Germânia, Highcroft de Jundiaí, Internacional, Lusitano e o Minas Gerais. Porém, as equipes do Germânia e Highcroft desistiram no meio da competição. Jogado em pontos corridos, o Corinthians disputou 10 jogos e de forma espetacular foi campeão invicto, vencendo todos, tendo balançado as redes 37 vezes e sofrido 9 gols. O Palmeiras foi fundado no dia 26 de agosto de 1914, tendo completado meses atrás 111 anos de história. Inicialmente, o clube era chamado de Palestra Itália, mas por conta da Segunda Guerra Mundial se viu obrigado a mudar de nome. O primeiro título oficial ganho pelo Verdão foi o Campeonato Paulista de 1920, que contou com a participação de 10 clubes e foi disputado em pontos corridos. Os participantes, além do Palestra Itália, foram o Atlético das Palmeiras, Corinthians, Internacional, Mackenzie Portuguesa, o Minas Gerais, Paulistano, Santos, São Bento e Ipiranga. Em 17 rodadas, o Palmeiras somou 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, terminando com 28 pontos, mesma pontuação do Paulistano, e como previa o regulamento, um jogo desempate em caso de igualdade na pontuação seria necessário. E nesse jogo desempate, tratado como final, o Palestra Itália foi campeão ao derrotar o Paulistano por 2-1 no estádio Chácara da Floresta. O Santos Futebol Clube tem como data de fundação 14 de abril de 1912. E sabe o que de comum tem essa data de fundação? Foi que também no dia 14 de abril de 1912, a embarcação do Titanic afundou após se colidir com o iceberg, deixando milhares de vítimas. O primeiro título ganho pelo Santos aconteceu pouco mais de um ano após sua fundação, sendo ele o Campeonato Municipal Santista de 1913. Apenas 4 clubes disputaram o Municipal, e além do Santos também jogaram o América de Santos, o Clube Atlético Santista e o Escolar Rosa. Jogado em pontos corridos em turno e retorno, o Santos foi campeão invicto com 100% de aproveitamento, vencendo 6 jogos que disputou, tendo balançado as redes 35 vezes e sofrido 7 gols. O São Paulo Futebol Clube foi fundado em 25 de janeiro de 1930 e dentre os clubes do G12 é o único que ainda não comemorou o centenário. Dono de vários títulos importantes, dentre os quais se destacam os 3 mundiais de clubes, o tricolor está no top 3 maiores clubes do Brasil. O primeiro título ganho pelo São Paulo não demorou muito para acontecer, já que ele veio um ano após a sua fundação. O Campeonato Paulista de 1931 teve a participação de 14 clubes, sendo eles o São Bento, Atlético Santista, América, Corinthians, Germânia, Guarani, Juventus, Palmeiras, Portuguesa, Santos, São Paulo, Internacional, Sírio e Ipiranga. Jogado em pontos corridos e em turno e retorno, a campanha do São Paulo em 26 rodadas foi de 20 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, que aconteceu para o Palmeiras por 3-2 no primeiro turno. Foram 92 gols marcados e 30 sofridos, terminando com saldo positivo de 62. O Botafogo foi fundado em 12 de agosto de 1904 com o nome Botafogo Futebol Clube. Daí chegou 1942 e o clube se fundiu com o Clube de Regatas Botafogo, que praticava exclusivamente competições de remo, mudando seu nome para Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo, que exclusivamente praticava o futebol, ganhou seu primeiro título oficial 3 anos após seu surgimento, em 1907. Apenas 4 clubes jogaram o estadual de 1907, e além do Glorioso também disputaram o Fluminense, Paysandu e o Futebol Andiatlético, que
também era conhecido como Internacional. Disputado em pontos corridos, o Botafogo, ao final de 6 rodadas, obteve 5 vitórias e 1 derrota. Derrota essa para o Fluminense. Porém, esse campeonato tem um asterisco, já que o tricolor também terminou empatado em pontos com a mesma campanha que o Botafogo. E como nunca houve um jogo desempate para definir quem seria o campeão, e também como não existia critério de desempate no saldo de gols, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro declarou os dois clubes campeões. A data de fundação do Flamengo é 15 de novembro de 1895, ainda no século XIX. Só que o clube em seus primeiros anos praticava exclusivamente competições de remo. Foi somente em 1911 que o departamento de futebol foi implantado, e o primeiro jogo de sua história aconteceu um ano depois, em 1912. 3 anos após o nascimento do futebol no Flamengo, o clube conquistou seu primeiro título oficial, que foi o Campeonato Carioca de 1914. 7 clubes marcaram presença na edição, e além do Flamengo também disputaram o América, Botafogo, Fluminense, Rio Cricket, São Cristóvão e Paysandu. Jogado em pontos corridos, a campanha do Flamengo foi de 8 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, que aconteceu diante do Botafogo quando perdeu de 2-1. Foram 24 gols marcados e 15 sofridos, terminando com saldo positivo de mais 9. O Fluminense Futebol Clube foi fundado em 21 de julho de 1902, e dentre os 4 grandes do Rio de Janeiro, é o que há mais tempo pratica o futebol. Logo em seu ano de fundação, o tricolor disputou algumas partidas amistosas contra alguns clubes que já não existem mais. Em 1906, a Liga Metropolitana organiza o primeiro campeonato carioca de futebol, e o tricolor foi o primeiro e grande campeão. Participaram do primeiro carioca, além do Fluminense, as equipes do Paysandu, Rio Cricket, Botafogo, Bangu e o Futebol Andi Atlético. Jogado em pontos corridos, a campanha do Fluminense foi de 9 vitórias e apenas 1 derrota em 10 rodadas, e essa única derrota foi diante do Paysandu quando perdeu de 3-1. Destaque para a goleada de 11-0 para cima do Futebol Andi Atlético em jogo da 7ª rodada. Ademais, foram 52 gols marcados e apenas 6 sofridos, terminando com saldo positivo de mais 46. Assim como o rival Flamengo, o Vasco também foi fundado ainda no século XIX, na data de 21 de agosto de 1898, e a principal prática esportiva era competições de remo. O departamento de futebol demorou um pouco para nascer, já que foi implantado somente em 1915. Diferente dos 3 rivais, o Vasco não estreou diretamente na elite do campeonato estadual, tendo que jogar divisões de acesso, e o primeiro campeonato oficial que disputou foi a 3ª Divisão Carioca em 1916. Em 1922, o Vasco conquistou seu primeiro título oficial, que foi a 2ª divisão do Campeonato Carioca. 7 clubes disputaram a Série B Carioca de 22, sendo eles o Americano, que não é o de Campos, o Carioca FC, o Mangueira, Mackenzie, Palmeiras, Vasco e Vila Isabel. Em 12 rodadas, o Vasco conquistou o título ao somar 10 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, que aconteceu diante do Vila Isabel na 2ª rodada. Foram 36 gols marcados e 10 sofridos. O América Futebol Clube de Minas Gerais tem como data de fundação 30 de abril de 1912, tendo completado meses atrás 113 anos de idade. Em seus primeiros anos, o América só disputou jogos amistosos. Afinal, o Campeonato Mineiro só passou a ser disputado a partir de 1915. O primeiro título de sua centenária história, inclusive, foi o Campeonato Mineiro de 1916. 6 clubes marcaram presença, sendo eles o América, Atlético Mineiro, Esporte Clube Cristóvão Colombo, Clube de Esportes Higiênicos, 7 de Setembro e o Iale Athletic Clube. Jogado em pontos corridos, a campanha do América foi de 9 vitórias e apenas 1 derrota em 10 rodadas. E essa única derrota foi diante do Iale na rodada de estreia. Foram 35 gols marcados e apenas 5 sofridos, terminando com saldo positivo de mais 30. O Clube Atlético Mineiro foi fundado em 25 de março de 1908, tendo completado em 2025 117 anos de história. O Galo, em seus primeiros anos, só disputou jogos amistosos, afinal de contas, campeonatos municipais ou o próprio Campeonato Mineiro ainda não tinham sido criados. Em 1914, a Liga Mineira de Esportes criou a Taça Bueno Brandão, que foi uma competição municipal que reuniu 3 clubes de Belo Horizonte, o América, o Atlético e o Iale Atlético Clube. Jogado em pontos corridos, o triangular foi vencido pelo Galo, que em 4 rodadas obteve 3 vitórias e 1 empate, sendo campeão invicto. Foram 7 gols marcados e nenhum sofrido, demonstrando o quão soberano foi na competição. Essa Taça Bueno Brandão foi a precursora do Campeonato Mineiro, que passou a ser disputado no ano seguinte, em 1915.
A data de fundação do Cruzeiro Esporte Clube é 2 de janeiro de 1921, só que inicialmente o clube foi fundado como Società Sportiva Palestra Itália, mas devido à Segunda Guerra Mundial se viu obrigado a mudar de nome na década de 40 e adotar Cruzeiro. Em 1926, o Cruzeiro chegou a se desfiliar da Liga Mineira de Desportos Terrestres, se juntando a uma outra liga que organizou o campeonato naquele ano, que o próprio Cruzeiro ou Palestra Itália foi o vencedor. Só que esse campeonato não consta como oficial dentro da Federação Mineira, tanto é que nem a tabela de jogos e como foi a campanha do Palestra consta em registros na internet. Desta forma, o primeiro título oficial ganho pelo clube foi o Mineiro de 1928, que contou com a participação de 9 clubes. Os participantes foram o América, o Atlético, o Alves Nogueira, Calafate, Guarani de Belo Horizonte, Palestra Itália, Palmeiras de Belo Horizonte, 7 de Setembro e o Vila Nova. Jogado em pontos corridos, a campanha do Cruzeiro foi sensacional, tendo vencido 13 jogos, empatado 2 e sofrido apenas uma derrota, que aconteceu diante do rival Atlético na 7ª rodada. Destaque para as inúmeras goleadas aplicadas, inclusive os 14-0 sobre o Alves Nogueira, sendo essa a maior goleada da história do Cruzeiro. Foram 91 gols marcados e 18 sofridos, terminando com um absurdo saldo de mais 73. 15 de setembro de 1903 é a data de fundação do Grêmio, e em seus primeiros anos o tricolor disputou muitos jogos amistosos até a criação de um campeonato de caráter oficial. O Campeonato Gaúcho mesmo só passou a ser disputado em 1919. Até a criação do Gauchão, o Grêmio jogou edições do Campeonato Citadino de Porto Alegre, e foi em 1911 que o clube conquistou seu primeiro título. Participaram do Citadino de Poá naquele ano as equipes do Futebol, 7 de Setembro, Grêmio, Internacional e o Nacional de Porto Alegre. Jogado em turno único, o Grêmio foi campeão invicto, vencendo os 4 jogos que disputou, estreando goleando 7 de Setembro por 10-1, na segunda rodada aplicando um novo 10-1, dessa vez sobre o Inter, na terceira rodada aplicando 7-1 no Futebol e confirmando o título ao derrotar o Nacional de Porto Alegre por 4-1. Foram 31 gols marcados e 3 sofridos na campanha. O Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909 e em seus primeiros anos também teve que disputar jogos amistosos até o surgimento de competições citadinas ou próprio estadual do Rio Grande do Sul. Assim como o rival Grêmio, o primeiro título ganho na história do Internacional foi o Campeonato Citadino de Porto Alegre e ele veio em 1913, 4 anos após a sua fundação. Os 5 clubes que disputaram aquele citadino foram Colombo, Futebol, Frisk-Alf, Grêmio e Inter. Jogado em pontos corridos, a campanha do Internacional em 6 rodadas foi de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com essa única derrota sendo para o rival Grêmio na estreia. Porém, no meio da competição, Grêmio e Futebol se rebelaram e abandonaram o campeonato, deixando o caminho livre para o Internacional ser campeão. O Esporte Clube Juventude foi fundado em 29 de junho de 1913, sendo o time mais velho em atividade na cidade de Caxias do Sul. Até disputar o Campeonato Gaúcho pela primeira vez, o Juventude jogava partidas amistosas contra times locais e, quando possível, também duelava contra times da capital. O primeiro campeonato disputado pelo clube foi o Citadino de Caxias do Sul, sendo esse também o primeiro título conquistado em sua história em 1920. Apenas Juventude e o Clube Juvenil, time que rivalizava nos primeiros anos de sua existência, foram os participantes. E numa melhor de 3, o Juventude foi campeão ao vencer o primeiro jogo por 3-0, perder o segundo por 1-0 e no desempate confirmar o título ao vencer por 4-1. O Ceará foi fundado em 2 de junho de 1914 com o nome Rio Branco Futebol Clube, mas pouco tempo depois mudou para Ceará Sporting Clube. O primeiro campeonato cearense da história foi disputado em 1915 e com apenas 1 ano de existência lá estava o Ceará entre os participantes. Além do Vozão, também disputaram as equipes do Maranguape, Rio Negro e o Stella Futebol Clube. Não existem registros na internet de como foi a campanha detalhada do Vozão, tendo apenas uma menção de que o jogo decisivo que garantiu a taça tenha sido a vitória de 2-1 sobre a equipe do Stella. 18 de outubro de 1918 é a data de fundação do Fortaleza Esporte Clube, e o Lion tem ligações com o extinto Stella Futebol Clube, já que o mesmo fundador do Stella, o senhor Alcides Santos, também foi o responsável por fundar o Fortaleza. Foi 2 anos após a sua fundação que o Fortaleza conquistou seu primeiro título na história, sendo ele o do Campeonato Cearense de 1920. Participaram daquela edição as equipes do Fortaleza, Guarani Athletic Clube, Bangu Athletic Clube e o Ceará. Jogado em pontos corridos e em turno e retorno, a campanha do Fortaleza foi de 4 vitórias e 1 derrota, terminando com a mesma pontuação do Guarani, o que foi necessário um jogo desempate, onde nele o Fortaleza foi campeão ao vencer por 2-0.
O Bahia foi fundado em 1º de janeiro de 1931, ou seja, é mais um tradicional clube do futebol brasileiro que ainda não comemorou o centenário. O Campeonato Baiano existe desde 1905, sendo a competição de futebol mais velha do estado da Bahia. O Bahia teve início de história tão animador que em seu primeiro ano de nascimento já foi logo sendo campeão estadual, estreando com pé direito uma riquíssima história. Disputaram o Baianão de 31 as equipes do Bahia, Botafogo, Fluminense de Salvador, Royal Sport Clube, que desistiu após disputar 2 jogos, São Cristóvão e o Ipiranga. Curiosamente, o Vitória ficou ausente dessa edição. A campanha do Bahia foi de 6 vitórias e 2 empates em 8 rodadas, conquistando o título de maneira invicta. O Sport Clube Vitória é o time mais velho do estado da Bahia, já que seu ano de fundação é 13 de maio de 1899. Porém, o clube inicialmente praticava competições de cricket, com o futebol só sendo implantado na instituição anos mais tarde. Até a disputa do primeiro campeonato baiano em 1905, o Vitória disputava partidas amistosas contra outros clubes do estado, e foi quase 10 anos após o seu nascimento que o clube venceu o primeiro título de sua história. O campeonato baiano de 1908 contou com a participação de apenas 3 clubes, e além do Vitória, também marcaram presença as equipes do São Salvador e Santos Dumont. Em turno e retorno, o Vitória disputou 4 jogos, estreando vencendo por WO a equipe do São Salvador, depois vencendo Santos Dumont por 2-1, na terceira rodada vencendo São Salvador por 1-0 e na quarta rodada confirmando o título com 100% de aproveitamento, derrotando Santos Dumont por 2-0. 26 de março de 1924 é a data de fundação do Clube Atlético Paranaense, o Furacão do estado do Paraná. Logo em seu primeiro ano de fundação, o Atlético disputou o campeonato estadual, mas não chegou a brigar pelo título. Na temporada seguinte, em 1925, o Furacão fez bonito e conquistou a taça, alcançando o primeiro título de sua história com apenas um ano de existência. Os 8 participantes daquele paranaense foram Atlético, Britânia, Coritiba, Paraná Esporte Clube, Savoia, Palestra Itália, Campo Alegre e Universal. Após liderar a primeira fase, onde somou 6 vitórias e um empate, o Atlético, juntamente com as equipes do Coritiba, Savoia e Britânia, se classificaram para o quadrangular final. Nesse quadrangular, o Atlético terminou empatado em pontos com o Savoia, e por conta disso aconteceram 2 jogos finais, com o primeiro terminando empatado em 1-1 e com o Atlético sendo campeão ao vencer por 3-1. O Coritiba foi fundado em 12 de outubro de 1909, ou seja, no dia de Nossa Senhora Aparecida e também no dia que é comemorado o Dia das Crianças. O Campeonato Paranaense começou a ser disputado em 1915 e o Coritiba foi um dos participantes e fundadores da competição. O primeiro título oficial do Coxa foi o Paranaense de 1916, a segunda edição do certame. Participaram daquele campeonato as equipes do América, Coritiba, Espartano, Paraná, Reco-Reco, Rio Branco de Paranaguá e o Savoia. Jogado em pontos corridos e em turno e retorno, a campanha do Coritiba foi de 11 vitórias, uma por WO e 2 derrotas em 13 rodadas, terminando empatado em pontos com o Savoia. E para definir quem seria líder, aconteceu um jogo desempate, que foi vencido pelo Coritiba por 1-0. O Coxa ainda teve que jogar uma decisão contra o Britânia, líder de outro campeonato paranaense organizado por uma outra liga. E nessa decisão, o Coritiba foi definitivamente campeão paranaense de 1916 ao vencer por 2-1. O Clube Náutico Capibaribe foi fundado em 7 de abril de 1901 e, dentre os grandes de Pernambuco, é o clube mais velho em atividade que pratica o futebol. Embora tenha sido fundado em 1901, o Náutico só foi ter seu departamento de futebol implantado anos mais tarde. Demorou bastante para que o clube conquistasse o seu primeiro título oficial, já que isso só foi acontecer 33 anos após o seu nascimento. Em 1934, além do Náutico, disputaram o Campeonato Pernambucano as equipes do América, Encruzilhada, Íris, Flamengo, Torres, Santa Cruz e Sport. Jogado em pontos corridos e em turno e retorno, a campanha do Náutico ao final de 14 rodadas foi de 10 vitórias, um empate e 3 derrotas, campanha idêntica do rival Santa Cruz, e como previa o regulamento, um jogo desempate teve que acontecer, e nele o Náutico conquistou o primeiro título de sua história ao vencer por 2-1. O Santa Cruz Futebol Clube, a Cobra Coral de Recife, tem como data de fundação 3 de fevereiro de 1914, tendo completado em 2025 111 anos de história. Demorou um pouco até que o Santinha conquistasse o seu primeiro título oficial, com isso só acontecendo em 1931. Os participantes do Campeonato Pernambucano naquela temporada foram as equipes do Associação Atlética Arruda, América, Encruzilhada, Flamengo de Recife, Fluminense de Recife, Íris Esporte Clube, Israelita, Náutico, Santa Cruz, Sport
Sport e Torre. Jogado em pontos corridos e em turno único, o Santa Cruz foi campeão ao vencer 8 jogos, empatar 1 e perder outro em 10 rodadas. Foram 41 gols marcados e 9 sofridos, terminando com saldo positivo de 32. O Sport foi fundado em maio de 1905, tendo completado meses atrás 120 anos de história. O maior clube do estado de Pernambuco, em seus primeiros anos, só disputou jogos amistosos, até porque o primeiro campeonato pernambucano só foi ser disputado em 1915. No campeonato seguinte, o de 1916, o Sport foi pela primeira vez campeão. 9 clubes jogaram o certame, sendo eles o América, Casa Forte, Náutico, Paulista, Clube Esportivo do Pérez, Santa Cruz, Flamengo, Sport e Torre. Divididos em grupos, o Sport esteve no grupo B, ao lado das equipes do Náutico, Paulista e Casa Forte, e em 6 rodadas o Leão obteve 5 vitórias e 1 derrota, campanha idêntica à do Náutico, e como desempate aconteceu um jogo extra que foi vencido pelo Sport. A decisão foi contra o Santa Cruz, que foi líder do grupo A, e sem grandes dificuldades o Sport foi pela primeira vez campeão pernambucano ao golear o rival por 4-1. O Clube do Remo foi fundado em fevereiro de 1905, tendo completado meses atrás 120 anos de idade. Foi somente 8 anos após o seu nascimento que o Remo conquistou o primeiro título de sua história, que foi o Campeonato Paraense de 1913. 7 clubes marcaram presença no Paraense daquele ano, sendo eles o Belém Clube, Guarani, Internacional, Norte Clube, Panther, Remo e União Esportiva. Jogado em pontos corridos e em turno único, o Remo conquistou o título ao vencer 5 jogos e empatar 1, com destaque para a goleada de 10-0 sobre o Belém Clube. A data de fundação do Paysandu é 2 de fevereiro de 1914, tendo completado no início do ano 111 anos de idade. 6 anos após o seu nascimento, o Papão ganhou o primeiro título de sua história, que foi o Campeonato Paraense de 1920. 7 clubes estiveram entre os participantes, sendo eles o Brasil, o Nacional, Paysandu, Remo, Recreativa, Luso Brasileiro e União Esportiva. Em uma campanha repleta de jogos que foram definidos por WO, o Paysandu, considerando essas vitórias por WO, foi campeão com 100% de aproveitamento. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa a sua opinião nos comentários.